Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo, que hoje vai demorar mais um pouquinho, com certeza. Do 15 Minutos de Papo com o politólogo Sérgio Abranches. Tema de hoje é o temporal no Planalto. Temporal no frio, né? Ou calor, sei lá. Enfim, o assunto é o dia de ontem, certamente. Os impactos, os acontecimentos, os desdobramentos e principalmente a análise, sempre boa análise. Romancista. Oi, oi, Sérgio, tudo bem? Ai, Você ai. não sabe sobre o que eu vou falar, fica aí inventando. Uai, mas é claro, você põe. Outro dia você colocou. Qual foi o título que você colocou outro dia? Que eu entrei no ar e não fiz questão. Até na hora de entrar eu não sabia o que você ia falar. Agora, esse dá para saber mais ou menos. Aí dá para pelo menos Não, inventar umas eu, bobagens, né? eu vou falar sobre um fenômeno meteorológico que está acontecendo no Distrito Aí eu Federal. esqueci que você também é especialista em Ah, meio ambiente. pois Oh, meu Deus do céu. Desculpa, Sérgio. Bobagem. Pensei que em algum momento você fosse falar de política, de desses não, não. assuntos normais, naturais. Eu vou falar sobre Hum. temporais estranhíssimos que estão acontecendo no Distrito Federal, que são normalmente da época do verão, que estão acontecendo no inverno, inclusive com temperaturas muito baixas. E numa época em que o Distrito Federal, a umidade relativa do ar é muito baixa, então as pessoas têm que se hidratar, têm que se cuidar, entendeu? Devem ter uma certa cautela na hora de fazer exercício, porque podem desidratar muito rapidamente, Tá, entendeu? então fica sério, fica sério. Grande desafio nessa hora é ficar sério. Ah, eu quero café. Falei, Ivonete aqui. Boa noite, meu café! Pô, que coisa mais escravocrata, vai lá fazer o seu café. Eu passei o meu próprio. Ah, não, essa é uma das poucas regalias que eu tenho na vida, porque eu estava passando roupa hoje de manhã, lavando roupa. Não vem com essa, não. Duvido, Na duvido. pandemia, eu vou te mandar foto. Acabei de colocar a roupa aqui fora para secar. Tem disso Ah, não. bom, Eu lavo, passo, faço o que for. só na pandemia, só na pandemia. Você sabe que eu aprendi muita. Na época que eu era novo, morava sozinho lá no JK no 2214. O JK tem 23 andares. Você sabe disso, você conhece o JK. Eu sei, conheço. Eu lavava roupa, passava roupa, cuidava de tudo. Depois, né, a vida vai mudando. Agora hoje eu tô voltando, eu bato roupa, lavo, põe pra secar. Xingo as meninas que deixam bagunça dentro de casa. Virei a dona de casa, querida. Tô disponível para casar, inclusive. Se eu tiver liberado da mira aí, vem pra cá. Não, você deve ser uma dona de casa muito chata. Sou mesmo. Então, Sérgio Abrantes, Então vamos vamos lá. lá, né? Depois das Vamos lá. palhaçadas todas, o pessoal já chegou, já tem mais de 3 pessoas, tem 3 pessoas e meia É agora. isso, exatamente. Vamos falar então dos acontecimentos de Brasília de ontem. Pois é, de fato, assim, Espera aí só um minutinho. Silvana Risioli, saudade de você, minha querida Silvana. Muito obrigado por estar conosco. isso aí, muito bem-vindo. O, o- de fato, foi um temporal meio imprevisto, né? Porque ele teve começou com um depoimento muito mentiroso e muito omisso do antigo responsável pelo Departamento de Logística, né, o Roberto Dias, na CPI, no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, e o Omar Aziz deu voz de prisão a ele, por causa do excesso de mentira, causou uma certa perplexidade, alguns senadores foram contra, etc. Eu queria começar por aí. Tem uma explicação por que, que os outros não tinham sido presos e esse tinha sido preso. São duas razões que É uma diferenciam, boa colocação, porque os outros falaram tanta diferenciam mentira quanto. que diferenciam o Roberto Dias dos outros. O primeiro é que os outros, vários dos outros, foram com HC, com a habeas corpus, um habeas corpus parcialmente conferido, concedido no sentido de que eles podiam
não falar, né, para não se incriminar. O Roberto Dias foi como testemunha, então ele não tinha habeas corpus, ele assinou um termo de compromisso de dizer a verdade. Então a primeira diferença é essa, mas a segunda diferença é que é a mais fundamental. É que a CPI chegou num ponto agora em que ela tem muita informação, não apenas derivada de depoimentos, mas ela tem informação derivada de documentação, de quebra de sigilo. Então agora é possível substanciar um processo por perjúrio. Tem indício suficiente de mentira, entendeu? E aí o resto é uma questão de investigação, porque a prisão é apenas uma prisão para iniciar um processo de indiciamento por perjúrio, né? Então ele vai ser processado por perjúrio, o Roberto Dias. E no decorrer desse processo, o Omar Aziz, no depoimento dele, tinha uma outra característica, que é uma característica típica de depoimentos. A fiscal de contratos do Ministério da Saúde, também no dia anterior, tinha feito a mesma coisa, que é passar a atribuição adiante, né? Isso aí pode ser uma de duas estratégias diferentes. Uma delas pode ser assim, burocratice, né? O cara, para se defender, diz assim: isso não era comigo, isso era com o fulano. A outra pode ser uma estratégia concertada, de comum acordo, para tornar tão difusas as responsabilidades que você não consegue pegar ninguém, porque, não, mas isso era atribuição de fulano, de Beltrano e tal, fica aquela coisa cruzada e não tem Não consegue punir com clareza cada um, né? Você não consegue atribuir com clareza, né, a acusação a ninguém. Bom, mas além disso, veja bem, além disso, mais grave ainda, é que pode ser simplesmente o efeito de uma organização do Ministério da Saúde que facilita a corrupção. O Ministério da Saúde está sob controle político há muito tempo, desde antes do Bolsonaro, e no período do Bolsonaro, ele continuou sob comando. Hoje, quem manda nessa área de saúde é o líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, né, que acabou de nomear, por indicação dele, inclusive retirada a indicação do Bolsonaro, mas por indicação do Ricardo Barros, acabou de ser aprovado o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Então, aí você particiona. Então, você consegue fazer com que o orçamento possa ser, né, manobrado ali com corrupção em vários departamentos diferentes, sempre de forma fracionada e tal. Então, de qualquer forma, quer dizer, o que a CPI já mostrou é que o Ministério da Saúde funciona, é uma lambança, né? Não tem como funcionar direito com o tipo de organização que ele tem e com o grau com o nível das pessoas que os ministros e o Bolsonaro colocam lá, né? Bom, certamente não, sabe, Chico? Ele não tem que mostrar as provas da mentira. Ele tem que dizer que tem evidência de mentira, tem indício de mentira. Isso vai ser investigado pela polícia, vai ser investigado num inquérito adequado. Não teve a finalização do processo ali na ordem de prisão. Aquilo é apenas uma prisão em flagrante, né? E serve de alerta para os próximos depoentes, né? Quer dizer, aí eles, mas vai dar uma opção de habeas corpus daqui para frente. Tudo bem, né? Hoje está tendo um depoimento da ex-chefe do Plano Nacional de Vacinação. Ela foi munida de um HC, de um habeas corpus, falou tudo que foi perguntado, acabou sendo retificada a posição dela, o status dela, de investigada para testemunha. Quem não deve, não teme. Tá certo? Exatamente. Quem não deve, não teme. Bom, agora, você gostou do comportamento dos parlamentares? Eu achei isso assim, interessante. O cara falou: já que você está
Você vai preso, por favor, você tem a chance de falar a verdade, Isso cura, né? isso é expertise, mas não, né, é gente amadora de interrogatório. Você não viu nenhum delegado, tem dois delegados lá na CPI, né, ex-delegados, que eram delegados de polícia, que não entraram nessa, porque eles sabem como é que a coisa funciona. Ah, o, o, o- bom, o que se revelou ali é que você tinha o que a gente podia perceber da CPI é que havia um grupo de políticos do Centrão e com predominância dos políticos do Democratas, do DEM, que desde do Ministério do Mandetta, que, que eu nunca achei que fosse uma figura impoluta como estão querendo mostrar, é, eu não gostava do comportamento do Mandetta quando ele era ministro, na questão da pandemia. Falou Mas muito isso aqui. depois ficou melhor, depois ele melhorou em comparação com os outros, que foram muito pior. Mas ele não tinha um comportamento aceitável, não. É totalmente aceitável. Mas era que, olha, que foram mencionados lá ontem na CPI, o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, o Onyx Lorenzoni, que é o secretário da Presidência da República, que é do DEM do Rio Grande do Sul, o Ricardo Barros é do Progressista do Paraná. O Davi Alcolumbre, que é do Democratas do Amapá, senador, foi presidente do Senado. O Abelardo Lupion, que é do Democratas do Paraná, é ligado ao Ricardo Barros e ao Onyx Lorenzoni. E o Mandetta, que foi o primeiro a nomear esses caras para lá. Tá certo? Quer dizer, então, ficou claro que tem um controle político ali no Ministério da Saúde e, enfim, funciona se eles quiserem, tá certo? Quer dizer, assim, de forma correta. Agora, no meio desse processo aí, que já era um processo complicado, o que aconteceu? O Omar Aziz, por conta do depoimento do eu não acho, não, Chico, o comando da CPI é desequilibrado. Isso aí é invenção dos governistas. Está indo muito bem. É irritante mesmo você ter um processo de bloqueio sistemático, né, de sabotagem sistemática pelos governistas que são minoritários na CPI. E aí, quer dizer, no depoimento do Roberto Dias, começou a aparecer, de novo, uma porção de militar. Foi o coronel fulano, o coronel ciclano, o Beltrano, alguns já na reserva, mas alguns na ativa. Né? E ele mesmo é um sargento da aeronáutica, o Roberto Dias, um sargento reformado da aeronáutica. Evidentemente que o Pazuello fez uma intervenção militar no Ministério. E o que ficou claro é que tem uma disputa de poder e, evidentemente, de orçamento e de cargo entre o grupo de militares levados pelo Pazuello e o Centrão. E o Centrão, os políticos do Centrão. Tem uma disputa, ficou claro ali pelo depoimento. Aí o Omar Aziz disse o seguinte: olha, os bons militares, as Forças Armadas, devem estar envergonhadas com essa banda podre que está aparecendo aqui, de militares que estão envolvidos numa rede de corrupção, porque foram para o governo. Porque foram para o governo. Olha, veja bem, é inusitado, o que já é inusitado o que está acontecendo nesse país. Um presidente desclassificado. 7.000. Uma quantidade enorme de militares, mas, sobretudo, de militares em cargos importantes da gestão civil do país, completamente despreparados para o exercício desses cargos. Né? É uma intervenção militar inepta que, de fato, está comprometendo a credibilidade das Forças Armadas, não tem dúvida nenhuma sobre isso. E aí, o ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, não, o Braga Neto é o Braga Neto. Ele
articulou uma nota com o Bolsonaro e com a anuência dos três comandantes das três forças militares, uma nota golpista, ameaçadora, intimidadora, desproporcional e injustificada contra o Omar Aziz, e dizendo que não vão aceitar. E tem dito para jornalistas que procuram os comandantes que a próxima crítica que for feita aos militares terá uma resposta ainda mais dura. Ora, veja bem, aí no plenário do Senado, o líder do governo no Senado, o senador Bezerra, o que ele faz? Ele faz um discurso histérico, dizendo que a CPI desrespeita os direitos civis, que a CPI, como se ele fosse um grande democrata e servisse a um governo democrático, tá certo? Quer dizer, serve a um governo autoritário e aí usa de forma completamente mentirosa, insincera, a proteção aos direitos civis das pessoas para atacar a CPI e atacar o Omar Aziz. Fernando Bezerra. Fernando Bezerra. E para dizer que os militares têm direitos que têm que ser respeitados e tal. É uma coisa assim, estapafúrdia, sem lógica e insincera, sabe? Assim, um uso absurdo, abusivo do recurso aos direitos individuais, que são parte da democracia, que ele não defende, nem o governo que ele defende. Bom, e aí o Rodrigo Pacheco fez uma... Não, aí o Randolfo Rodrigues tinha aberto essa questão, fazendo um discurso bastante duro contra a nota dos militares. Em seguida vem esse discurso meio histérico do Fernando Bezerra, e aí o Omar Aziz fez uma resposta muito comedida, mas muito dura, dizendo que pode fazer as notas que quiserem, mas que ele não vai ser intimidado. Agora, que ele tinha esperado que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tivesse dito isso, que os militares não podiam não podiam fazer ameaça a um membro, a um senador, e que ele era um membro do Senado que não podia ter sido vítima de intimidação. Muito bem. Essa resposta do Omar Aziz recebeu como resposta do Rodrigo Pacheco um discurso muito vaselina, muito no muro, no qual, na verdade, quase parecia uma defesa dos militares com a quantidade de elogios que ele faz, inclusive dizendo que eles estavam na sua função constitucional. Não estavam. A nota dos militares é inconstitucional, é um desrespeito à Constituição, porque é a politização escancarada do alto comando militar. É um absurdo que tenha sido. Aí você junta tudo isso, Afonso e quem está ouvindo aí, junta tudo isso, só tem uma conclusão. Não tem nada de normal acontecendo nesse país. Tudo é anormal. Você não vê isso acontecer em país civilizado, democrático. Nota militar, politização do alto comando, toda hora os militares falam, ameaçando o Senado, entendeu? Quer dizer, corrupção disseminada pela máquina pública, ninguém toma providência nenhuma, precisa de ter uma CPI para fazer isso. O presidente da República, naquele stand-up ridículo que ele faz de vez em quando na frente do Alvorada, esculhambou, falou mal de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Falou duramente mal do ministro Luiz Roberto Barroso e ainda acusou o Omar Aziz de ter desviado 160 milhões de reais sem prova nenhuma, porque ele só fala mentira sem prova. Eu não faço a menor ideia como é a vida do Omar Aziz. Agora, que ele tem tido um comportamento infinitamente mais democrático e civilizado do que o Bolsonaro, não tem a menor sombra de dúvida. Menor sombra de dúvida. Inclusive, segurando
durante boa parte do tempo até agora, as tentativas de radicalização da própria CPI. Ele impediu que fossem convocados para falar na CPI ministros do Bolsonaro que não tinham a ver com a questão da saúde, mas que tinham responsabilidade na gestão geral do governo, como o Braga Neto, porque ele era ministro da Casa Civil, né, foi chefe da Casa Civil antes de ir para a Defesa. Então, eles ele segurou vários desses, sentou em cima, simplesmente, para não deixar criar um clima de confronto direto da CPI com o governo, deixar uma coisa mais... Então, ele teve um comportamento muito cordato como presidente da CPI, e aí sofre um ataque forte desses. Hoje ele deu uma resposta, de novo, bastante dura aos militares, né? Mas, quer dizer, o que a gente não tem de... o cenário brasileiro inteiro é irregular, ele é anormal. Nós estamos numa enorme pandemia, não tem coordenação do governo federal, nem no programa de vacinação, que é por isso que os estados estão com problemas. É porque não tem uma diretriz comum de como vacinar, quando vacinar, quanto vacinar, né? A distribuição das vacinas não é transparente, né? O governo mente o tempo todo sobre a quantidade de vacina que vai distribuir, depois corrige, né? Então, nada é normal do que está acontecendo no Brasil. E aí, a gente está caminhando seriamente de uma crise política que se agrava. Eu já falei, nós estamos vivendo uma crise política crônica. E ela oscila, né? Às vezes ela amansa, às vezes ela se agrava. Ela agora se agravou de tal forma que ela se deslocou muito mais para perto da fronteira de uma crise institucional, né? Então, é claro que a gente está com problema. O ataque do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal teve uma resposta do Fux, né? Quer dizer, o presidente do Supremo Tribunal Federal ser obrigado a defender ministros do Supremo Tribunal do ataque do presidente da República, aonde é que acontece isso em um país normal? Onde é que acontece? Entendeu? Quer dizer, daí foi até bastante circunspecto lá, né? Diz que ele reagiu dizendo o seguinte, que a liberdade de expressão deve conviver com respeito às instituições, né? E que o Supremo Tribunal Federal rejeita posicionamentos que questionam indevidamente a idoneidade das juízas e dos juízes da corte. Claro, né? Agora, o que não é normal é o presidente da República reunir uma claque de idiotas na frente do Palácio da Alvorada, fazer um stand-up cheio de risos, porque é isso, é um stand-up, é uma comédia, né? Só que é uma comédia bufa, é uma comédia cheia de mentiras e difamações, né? Pois é, nesse ponto, Sérgio... Ataca contra autoridades da República, porque o senador Omar Aziz é uma autoridade, os ministros do Supremo Tribunal Federal são autoridades da República e de outro poder, né? Ele vai lá e assaca, ele acusa, ele fala bobagem, né? Ele ofende, sabe? Pois é, o que me espantou na nota foi o alinhamento, da ponto de vista histriônico, das Forças Armadas ao discurso de mentiroso e de fake news do Bolsonaro no seguinte sentido. Aquela última frase da nota remete também, em outra medida, mas também às mentiras que o Bolsonaro fala toda hora, as ameaças dela que fala toda hora, porque é o seguinte, nesse momento o país vive uma situação na qual o comando das Forças Armadas fizeram uma ameaça ao país. Fazendo uma ameaça ao Senado, fizeram uma ameaça ao país. E se eles não cumprirem? Mas não são as Forças Armadas, é o alto comando, né? Vamos lembrar, o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa porque não queria alinhar com ele, não queria se politizar. E demitiu os comandantes das 3 forças. E nomeou comandantes que têm alinhamento político com o governo, né? Teve muita gente dizendo que não tinha, mas tem.
tá certo? Tem, está provado agora, né? Então, você tem ali aliás, não é nem do alto comando, viu? Nem precisa essa frase. Você tem uma politização escancarada do comando militar, do comando militar, porque o alto comando também inclui os generais da ativa que são comandantes, né, de unidades. E Pela federação lá fora. esses generais não assinam a nota. E duvido que todos assinassem. Duvido que todos assinassem. Porque essa é uma nota inconstitucional. Essa é uma nota política, estritamente política, de ofensa das Forças Armadas, de intimidação das Forças Armadas a uma instituição eleita da República, que é o Senado Federal. Mas que se estende ao país. Não, se estende ao Essa que é a país questão. não, se estende Ué, ao país porque atinge a democracia, mas isso. é um confronto direto entre as Forças Armadas e o Senado Federal, E o outra poder coisa, da ela não foi nem República. revisada. É rara a data, é raro o mês. Isso é falta de revisão. Deve ter sido feita às pressas. Não, quer dizer, o bastidor que eu sei é que foi articulado entre o Bolsonaro e o Braga Neto, né? E aí pediram aos comandantes para assinar e eles aceitaram assinar, né? Mas ela foi urdida dentro do Palácio do Planalto. É, que não pode ter, digamos, pegada mais politizada, né, do que isso, do ponto de vista das Forças Armadas. Isso confirma a ideia do Bolsonaro dizer o meu exército. Né? Quer dizer, nesse momento, o exército está dizendo que é dele, tá certo? Mas só que não é o exército, é um comandante do exército alinhado politicamente com o governo. Tá, Sérgio, agora a Eu pergunta que não quer duvido que calar. os outros comandantes militares do exército aceitem, tá Tá, certo? mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: vai rolar golpe? Mas isso aí, Afonso, Hoje a Piauí deu matéria enorme falando disso, só falta a data. não, isso aí é uma questão que ninguém sabe, tá certo? Quer dizer, o que você tem que dizer com seriedade é que tem um risco grande para as instituições e tem um risco de golpe. E que a atitude dos ministros militares, dos comandantes militares, do ministro da Defesa é golpista, porque faz uma ameaça, né, ao Senado da República e é o seguinte, quer dizer, se eles não vão admitir mais que aconteça uma declaração de crítica às Forças Armadas, tá certo? Que o senador tem o direito de fazer, diga-se de passagem, o senador pode dizer que as Forças Armadas brasileiras não deviam sequer existir. É direito dele. Claro. Tá certo? E isso não deve obter resposta das Forças Armadas. Desse tipo. Tá certo? Desse tipo. Né? Então, eu acho que tem uma. Alguns analistas, Sérgio, inclusive, argumentam que essa nota foi um tiro no pé no seguinte sentido: opa, eles sentiram, então quer dizer que pode realmente ter corrupção dos militares. Hoje o Merval Pereira escreveu isso. Pois na verdade, quer dizer, é porque eles estão defendendo a banda podre. Porque a declaração do Omar Aziz distingue muito claramente. Claramente. As Forças Armadas devem estar envergonhadas com essa banda podre. Né? E quando eles se sentem ofendidos, eles estão, na verdade, voltando a defender o Pazuello, por exemplo, que eles já tinham livrado a cara, tá certo? Quer dizer, então, O que aconteceu? O Pazuello foi processado? Não foi o que aconteceu agora hoje, por exemplo. Qual é o status da história dele? O Pazuello é um ex-ministro que está sendo processado na Justiça Comum, mas ele continua como militar, como general da ativa. Ele não reservou. Entendi. Né? Então, terminar só dizendo que não, eu não acho que o Bolsonaro seja um projeto das Forças Armadas. Né? O Bolsonaro foi foi o resultado de um erro coletivo brasileiro, né? E um erro pelo qual nós estamos pagando muito caro. Queria dizer só uma última coisa que a gente tem que prestar atenção. Tem um risco de golpe, né? A gente não sabe se vai ter ou não vai ter, mas que tem um risco. Quer dizer, se tem um ambiente que está cheirando a golpe, tem. Agora, independentemente disso, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu ontem recebi um e-mail de uma
amiga minha, que é professora do departamento é professora da Universidade de Wisconsin e é membro da Academia de Ciência, das Academias de Ciência dos Estados Unidos, que é uma instituição muito poderosa e muito Que é séria. muito sério. E ela estava dizendo o seguinte, que está havendo um retrocesso de 100 anos no direito eleitoral americano. Né? Isso é o legado do Trump. Entendeu? Quer dizer, o Trump foi tirado pelo eleitorado, mas tem lá uma opção de governadores alinhados com o projeto de ultradireita dele e muitos senadores. E na Suprema Corte, esse aqui é o ponto mais fundamental. Os ministros que ele colocou na Suprema Corte então, que validaram o ataque aos direitos do voto, que são para quê? Para excluir os negros, os imigrantes naturalizados, né? Da votação. Dificultar o direito de voto deles. Né? Então, por quê? Porque eles sabem que eles estão ameaçados de perder os seus cargos. Né? Então, é uma manipulação eleitoral pela extrema-direita. Ou seja, mesmo quando o governante é um governante incidental, como o Trump é, e como o Bolsonaro é, né? Tanto que a gente está vendo que, à medida que aumenta a probabilidade dele não ser reeleito, há uma escalada na reação, né, política e mais ele se aproxima de uma atitude puramente golpista. Né? O stand-up dele lá foi para dizer que nós não vamos aceitar resultado eleitoral adverso porque não tem o chamado voto impresso, né? E se tivesse o voto... A pergunta é essa, se tivesse o voto impresso, ele perdesse. Ia fazer o quê? Né? Porque a atitude é de não aceitar o resultado, como a do Trump. Lá o voto não é impresso, não. É manual. Só uma pergunta. Quantas eleições o Bolsonaro, os filhos e todos mais já passaram pelo voto eletrônico? Você já fez a conta? Não, pois é, mas é irrelevante, Afonso, porque a gente não tem que ficar mostrando quanto que é o tamanho da mentira do Bolsonaro. Porque ela é evidente, né? Mas o importante é isso, quer dizer, o governante incidental ele pode deixar um legado duradouro que vai além do seu mandato. Né? O Trump deixou para graves ameaças, como diz essa amiga minha, à democracia americana. Diz ela, nunca esteve sob tanto risco no período do século XX para cá, nunca teve tanto risco para a democracia americana como agora. Né? E aqui também, né? Quer dizer, a democracia está sob risco. E a gente já tem uma quantidade de abuso de poder do Bolsonaro e uma quantidade de contaminação das instituições que vai se reproduzir agora na nomeação de mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal, né? Fora o que ele tem nomeado por aí, nos ministérios outros. Que, de fato, quer dizer, os danos institucionais à democracia que o Bolsonaro está infligindo vão além do período da extensão do seu mandato. Ele vai perder as eleições de 2022, vai espernear, vai tentar dar um golpe, sei lá se consegue, né? Mas se não conseguir, o próximo governo tem que ser um governo muito cauteloso no sentido de estabelecer uma união maior na sociedade brasileira, porque nós vamos ter que, primeiro, recuperar as instituições dos golpes que elas já sofreram sob o Bolsonaro. Né? Nós vamos ter que desbastar esse legado maldito que o Bolsonaro está deixando em relação à democracia brasileira. É isso. Livro tem? Não, hoje não. A gente já passou demais o tempo. Eu tenho até livro para recomendar, mas não vou recomendar para a gente não tomar mais tempo da turma. Fechou. Até amanhã, então, Sérgio. Tchau, Obrigado, até amanhã. viu? Obrigado. Um abraço.